Deus, bom dia a todos e a paz de Cristo. Vocês não façam isso que eu sou tímido, gente. Você pode se assentar. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Ele está feliz com você? Ok. Glória a Deus. Antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, Pastor Emerson acabou de apresentar o livro do Gustavo e da Ana, que eu também quero reforçar aqui a recomendação e dizer que na livraria tem muito material que não apenas pode te enriquecer, né? Eu sou um promotor da leitura porque boa parte da minha formação se deu através disso. Eu acredito nessa ferramenta, mas eu quero te dar mais um motivo, além do seu crescimento espiritual, pessoal, né, ou de alguém que você deseja abençoar com o livro. É que boa parte desses recursos, na verdade, ainda vão se transformar em ajuda para o próprio Cefam, que tem feito um trabalho extraordinário, né? Então quero também te encorajar. Nós temos vários dos nossos livros lá, e em especial os dois últimos lançamentos, Graça Transformadora, e um outro assunto que eu tenho carregado um encargo profético enorme nesse tempo de falar, a cultura do jejum, né? Você pode adquirir esse material no final com essa consciência. Vai te ajudar a crescer, vai abençoar o ministério, e num combo de 5 livros que você também parcela, você ganha uma camiseta de presente. Então fica aí o encorajamento. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler dos versos 33 até o 38. Enquanto você localiza o texto, eu quero aproveitar e apresentar minha esposa Kelly, que está aqui na frente. Ontem nós completamos 27 anos de casados, e tem sido maravilhoso viver família e o estabelecimento do reino de Deus com você, meu amor. Lucas capítulo 5, de 33 a 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, acompanhe comigo, por gentileza. O texto sagrado diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Meu Deus, declaramos nossa confiança no Senhor e na ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oramos que o Senhor nos permita ter mais do que informação, mais do que alinhamento doutrinário, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, que haja revelação da palavra, que a fé seja despertada e a Tua palavra cumpra o propósito para esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus, e que o Senhor, que sempre faz com que a veracidade da Tua palavra seja, ó Deus, testificada por meio dos sinais que acompanham, que o Senhor estenda a mão sobre este povo, sobre este auditório, e que este seja um momento não apenas de comunicação da palavra, mas de intervenção dos céus. Nós oramos em nome de Jesus, e desde já te damos glória, honra e louvor, pela certeza daquilo que o Senhor fará. Amém. Bom, na virada desse ano, eu fui surpreendido por Deus numa viagem de carro que fazia de São Paulo para Curitiba com a família. Era dia 28 de dezembro de 2021, o ano estava chegando ao fim, e o Espírito Santo falou comigo: para tudo o que você planejou para o início desse ano, e vai estudar sobre jejum como você nunca fez na sua vida.
Bom, eu jejuo desde os 15 anos de idade. Em dezembro agora vou completar 50. Então já são praticamente 3 décadas e meia praticando o jejum. Aos 18 anos de idade, eu já fazia jejuns regulares, quase todo mês, de até 7 dias na água. Mas ao longo dos anos, eu fui me dedicando a essa prática, fui crescendo nela. Mas mesmo vivendo intensamente a prática do jejum, inclusive de jejuns prolongados, eu confesso que quando eu parei tudo no início desse ano, para me dedicar a esse estudo, eu entendi que deveria fazer isso em jejum. Deus abriu a minha mente, me trouxe uma compreensão, uma percepção muito mais rica e profunda a respeito do assunto. E foi por isso que eu escrevi esse livro sobre jejum em jejum. Foi uma experiência muito interessante. Mas Deus me incomodou desde o início desse ano a falar mais sobre jejum. Eu fiz uma enquete nas redes sociais e quase 30 mil pessoas responderam naquelas férias de janeiro. A primeira pergunta era: quem já fez pelo menos um dia de jejum, 24 horas na vida? Não era para saber onde é que estavam os jejuadores profissionais. Era só para medir a febre. Era quase como a gente querer saber da vida de oração e perguntar quem fez uma oração na vida. Não era grandes coisas. Mas para minha surpresa, quase 60%, deu 59 ponto alguma coisa, respondeu nunca ter tido uma experiência de um dia de jejum na vida. Eu fiquei chocado com aquilo. Fiz uma próxima pergunta, e a próxima era: quem já jejuou de 3 a 7 dias? Não especifiquei que precisava ser só na água, nem ininterrupto. Mas agora, para minha surpresa, apenas 14% respondeu ter tido alguma experiência como essa de um jejum de 3 a 7 dias. Eu, chocado com a constatação, fui me queixar com Deus. E falei para ele: seu povo não está jejuando, não. E eu lembro do momento onde o Espírito Santo disse: se vocês falassem ou ensinassem mais a respeito do assunto, a realidade seria diferente. E naquele momento eu fiz 2 promessas a Deus, que eu repeti depois à minha esposa e depois à igreja que sou pastor. Eu disse a eles: vocês vão me ver jejuar como nunca viram e vão me ouvir falar sobre o assunto como nunca antes. Eu não estou aqui apenas cumprindo uma promessa que eu fiz a Deus. Eu entendo que estamos vivendo um momento significativo de preparação para um novo tempo, para uma nova estação de avivamento. Alguns estão se levantando como Elias, como voz profética, dizendo: eu ouço o ruído de abundante chuva. Haverá uma nova estação de um derramar do Espírito Santo. E nós precisamos entender como cooperar com Deus e precisamos entender a importância que essa mensagem tem quando falamos de avivamento. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que esse grupo de pessoas, quando vem conversar com Jesus, eles não estão, obviamente não estão mesmo, elogiando Jesus. É um ataque. Imagine alguém hoje se dirigindo a um pai e uma mãe dizendo: olha, os filhos de fulano são uma benção. Os filhos de Beltrano são comportadinhos. Os filhos de Cicrano conhecem limites, mas os seus... E por trás dessa reticência, obviamente não haveria nenhuma expressão de elogio ou de louvor, mas sim uma crítica. Não apenas ao comportamento dos filhos, mas seria uma forma de responsabilizar os pais pelo comportamento inadequado dos filhos. Quando eles atacavam o discípulo, estavam atacando o mestre. Mas quando faziam isso diretamente ao mestre, pode ter certeza que a intenção não era outra. Eles comentam de 2 grupos que jejuavam com frequência: os discípulos de João, aqui no caso João o Batista, e os fariseus. Os fariseus, nós sabemos que jejuavam 2 vezes por semana. Jesus menciona um fariseu subindo ao templo para orar em Lucas 18:12. E ele fala desse homem se orgulhando de jejuar 2 vezes na semana. Mas não era exclusividade daquele camarada. A tradição mostra que eles jejuavam às segundas e às quintas. Os discípulos de João, nós não sabemos a frequência, mas são citados em primeiro lugar. Ou seja, eram 2 grupos que jejuavam com frequência. Então eles fazem o contraste. Eles dizem para Jesus: seus discípulos comem e bebem. Porque o oposto de jejuar é comer e beber. A palavra aqui traduzida jejuar, nestil, no original grego é a composição de ne, um prefixo de negação com estil, que significa comida. Ou seja, jejuar é não comer.
Na nossa época, a palavra jejum virou sinônimo de abstinência. Nós aplicamos isso de forma generalizada a qualquer coisa. Então você pode ler um jornalista esportivo falando de um determinado time que está em jejum de títulos, de um determinado atacante de futebol que está em jejum de gols, porque jejum virou hoje em dia sinônimo de qualquer tipo de abstinência. E é comum você ouvir um crente falar: eu estou em jejum de rede social. E eu não quero dizer que essa abstinência não seja permitida. Eu só gostaria de dizer que outros tipos de abstinência deveriam ser complementares, mas não substitutivas do jejum de alimento. Muitas pessoas me perguntam hoje em dia: o jejum é para hoje? O jejum é para a nova aliança? O jejum é para o crente do Novo Testamento que vive da graça mediante a fé? E eu digo, olha, esse texto de Lucas é um dos textos que mais carregam informações sobre o jejum para nós, os cristãos. Em primeiro lugar, Jesus não entra na discussão apenas do que fazer, que era o jejum em si. Ele vai discutir aqui quando, e ele também vai abordar o porquê jejuarmos. Ele não deixa o assunto confinado ao passado, às páginas do Antigo Testamento. O assunto não só estava sendo discutido no presente, naquela época de Jesus, mas Nosso Senhor claramente sinaliza o foco dele para o futuro. Isso por si já nos deveria ajudar a entender, e eu quero destacar isso em primeiro lugar, que o jejum é para o nosso tempo. Jesus diz, e era uma alegoria cultural que todo mundo entenderia que o ouvia, Jesus diz: os convidados para o casamento não podem jejuar enquanto o noivo está presente. O que é que Jesus estava falando? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes que Jesus usa a alegoria do noivo, ele faz com relação a si mesmo. Então Jesus está dizendo, quando o noivo for tirado, e ele se referia a si mesmo, ele não estava falando apenas de 3 dias de ausência entre a morte e a ressurreição, mas Nosso Senhor dizia a partir do momento que ele fosse assunto aos céus. Durante todos os dias da sua ausência, até o dia do seu glorioso e extraordinário retorno, os seus discípulos iriam jejuar. Se isso não é a sinalização clara de que o jejum é justamente para agora e não apenas para antes, me explique o que é que Jesus estava dizendo. Porque há muitas vozes doutrinárias fazendo confusão e tentando dizer que o jejum não é para hoje. Outro dia alguém falou para mim: não, o jejum é uma obra de mérito e não de fé. Eu falei: então não ore, porque os dois aparecem juntos na Bíblia. E a Bíblia trata a oração de um meio da fé, lá em Tiago, no capítulo 1. Peça, porém, com fé, não duvidando. A oração não é respondida por nenhum outro motivo que não seja a fé. E por que que o jejum, o irmão gêmeo da oração, deveria ser visto de forma diferente? Algumas pessoas me dizem: ah, mas tem muita gente jejuando como barganha. Eu digo: e daí? O fato de alguém fazer a coisa certa do jeito errado significa que nós não vamos fazer a coisa certa do jeito certo? Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, que nós não deveríamos jejuar como os hipócritas. Eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. Jesus diz: não imite a forma errada deles de fazer a coisa certa. Faça a coisa certa do jeito certo. Aliás, em Mateus 6,16, Jesus diz: quando jejuardes. Ele nunca diz se jejuardes. O jejum nunca foi tratado como opção, foi apresentado como certo. Alguém me perguntou outro dia: mas há um imperativo no Novo Testamento que ordene o crente a jejuar? Eu disse, honestamente falando, não. Imperativo você tinha no Velho Testamento, um dia ao ano, o dia da expiação, o chamado Yom Kippur. Mas no Novo Testamento, não. Mas quando Jesus diz, quando jejuardes, e ele passa a orientar como fazer algo, ele claramente estava externando a expectativa dele para conosco, de que nós não apenas jejuássemos, mas de que nós fizéssemos a coisa certa da forma certa. Porque, fazendo uso das palavras de John Wesley, o grande avivalista britânico, ninguém instrui como fazer alguma coisa, a menos que espere que as pessoas que ele está instruindo façam aquilo que ele está instruindo a fazer. Eu tenho visto muita gente tentar apresentar desculpas, de ordem teológica que são assim banais. Outro dia um falou para mim: se o jejum fosse importante, as epístolas não fariam silêncio a respeito disso. E a minha pergunta para aquele pregador foi: desde quando as palavras de Nosso Senhor precisam ser revalidadas pelos apóstolos para ter autoridade? Eu falei para ele: eu acho que você está equivocado. É justamente o contrário. O que os apóstolos falavam dependiam de Jesus para que eles
pudessem ter autoridade. Então eles só podiam falar daquilo que o Senhor lhes mandou falar. É por isso que depois da ressurreição, Atos começa dizendo que por espaço de 40 dias Jesus apareceu aos seus discípulos, instruindo eles a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Paulo, que aparece depois e se classifica um abortivo, nascido fora do tempo, ele mesmo já escreveu aos Coríntios e dizia: eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor. O que os apóstolos falavam dependia da autoridade de Jesus, mas não o inverso. Eu olhei para um e falei: você disse que nós temos que pregar o Evangelho. Seu argumento: Jesus pregou o Evangelho, mandou os discípulos fazerem, os discípulos fizeram. Eu falei: aonde as epístolas nos mandam pregar o Evangelho? Mas o silêncio das epístolas não te impediu de reconhecer a importância de pregar o Evangelho. Falei: você diz que nós devemos ministrar cura, e eu concordo. E você diz: Jesus fez isso, mandou seus discípulos fazerem, e eles fizeram. Mas aonde o Novo Testamento exige como imperativo que se ministre cura? Eu falei: mas se isso não é um problema para você, por que na hora do jejum você muda a regra? Eu falei: você discordar dos meus argumentos de interpretação torna a discussão subjetiva, mas você não concordar com os seus próprios faz de você ou desonesto ou bipolar. Eu falei: então você se decida. Falei para um outro dia: você prega ou falar em línguas, como eu. Aonde as epístolas têm um imperativo sobre isso? Quem foi incisivo sobre o assunto foi Jesus. E sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Paulo diz que falar em línguas edifica, ele diz que ele é grato a Deus porque fala mais do que os outros, mas não tem imperativo. Eu falei: mas ainda assim você prega o falar em línguas a despeito da ausência de um imperativo nas epístolas. E terminei falando para aquele pastor. Falei: aonde as epístolas exigem com o imperativo que a gente dê o dízimo? Falei: elas não exigem? Há uma menção no livro de Hebreus que mostra que quando Abraão se curvou diante de Melquisedeque, figura o sacerdócio de Cristo, e entregou os dízimos, Levi, que estava nos seus lombos, era o seu bisneto, que ainda nem existia, Levi entregou os dízimos a Melquisedeque. E se isso não significa a passagem dos dízimos da antiga para a nova aliança, do velho para o novo sacerdócio, falei para ele: me diga o que significa. Mas ainda assim é um imperativo? Não. Falei: Jesus falou o dobro de vezes sobre o assunto, e para você é suficiente. Mas quando a gente vai discutir o jejum, aí nenhuma dessas regras se aplica. Honestamente, Jesus disse: eles vão jejuar. Você pode repetir isso comigo? Diga: eles vão jejuar. Só mais uma vez, como se tivesse tomado café da manhã, empolgado. Ou como se estivesse jejuando. Vai, diga: eles vão jejuar. Eu creio que está chegando um tempo onde Deus vai resgatar a cultura do jejum. Quem crê nisso? Quando olhamos para essas verdades, nós não podemos ignorar o que Deus está apontando. Agora, honestamente, o que o Novo Testamento nunca pontuou com clareza é a periodicidade do jejum. De quanto em quanto tempo você jejua, isso não está lá. Honestamente, o que a Bíblia também não aponta é a duração do seu jejum. Então na Bíblia tem jejuns que duram uma parte do dia, tem jejuns que duram o dia inteiro e tem jejuns de vários dias. Nesses de vários dias, os prazos bíblicos são 3 dias, 7, 14, 21 e 40 dias. Mas Deus não definiu a duração do seu jejum. Então não importa se ele é metade de um dia ou 40 dias, não há uma especificação. A Bíblia também não define o tipo do jejum, e nós temos pelo menos 3. Jejum parcial praticado por Daniel. Está lá em Daniel capítulo 10, versos 2 e 3. Ele diz: durante 3 semanas inteiras não comeu carne, não bebeu vinho, não comeu manjar desejável. Você exclui alguns tipos de alimento, mas não todos. Outro dia alguém falou para mim: jejum parcial não é jejum de verdade. Falei: fala isso para o anjo, que apareceu dando joinha para Daniel no final, dizendo que a oração foi ouvida. Falei: explica isso para o anjo. A Bíblia diz que João Batista se alimentava de mel e gafanhotos. Muitas vezes alguns se entregam a dietas restritas, até por períodos prolongados, como uma forma de jejum parcial. Mas temos o chamado jejum normal. O que é o jejum normal? Ingere-se água, mas não se consome outros alimentos. Em Lucas, no capítulo 4, no verso 2, a Bíblia diz que Jesus durante 40 dias não comeu, e ao fim dos quais teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu e nem que não teve sede. Sempre que a Bíblia não é específica a respeito da ingestão de água, pressupõe-se que houve. Agora, temos também o mais austero de todos os jejuns, o chamado jejum total.
Nele não se consome alimento nem água. Foi o jejum que Paulo fez em Atos 9. Foi o jejum que Esther conclamou nos seus dias. Foi o jejum que o rei dos ninivitas proclamou quando Jonas pregou a sua mensagem. Mas normalmente na Bíblia, ele não passa de 3 dias. Seu corpo é constituído de mais de 70% de água. E com 5 dias sem água, o seu organismo pode começar a entrar em falência. Então jejuns prolongados sem água, além desse período de 3 dias, já entra numa classificação que a gente chama de sobrenatural. E ninguém deveria brincar com isso, a menos que tenha comando expresso dos céus e muita certeza de que foi direcionado a isso. Mas honestamente a Bíblia não define nem a periodicidade, nem a duração e nem o tipo do jejum. Isso significa o quê? Que ou o Espírito Santo te dirige, ou você jejua do jeito que quiser. Outro dia alguém me perguntou: pastor, quais são as regras do jejum? Falei: a regra é que não tem regra. Então ultimamente eu aproveitei uma frase que já virou meme para aplicá-la ao jejum. Eu digo para o povo da nossa igreja repetir, eu digo assim para eles: falem comigo, meu jejum, minhas regras. Outro dia um falou para mim: pastor, eu posso jejuar a pão e água? Eu falei: você pode jejuar até comendo pastel e tomando caldo de cana. O jejum é seu. Agora, se o Espírito Santo te dirigir, você o obedece. Se não, você escolhe. O que nós não podemos é escolher não jejuar. Quem está acompanhando? Porque se espera que nós jejuemos. Então quando você vai fazer isso? Como? De quanto em quanto tempo? É sua decisão. Mas se espera que a gente faça. Algo que eu e você precisamos entender é que durante muito tempo nós tivemos muito silêncio sobre o assunto do jejum. Quando eu jejuei a primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. Ninguém falava nada sobre o assunto. E nós acabamos um grupo de adolescentes pulando uma refeição só, que era o almoço. E ainda fizemos isso enchendo o bucho de refrigerante. Porque alguém perguntou: mas não desmaia não? E quem propôs jejum falou: olha, eu acho que não, porque ninguém sabia nada. E aí nós ficamos aquele tempo do almoço sem comer, regado à oração, intercedendo pelo único do grupo que ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Era a nossa primeira experiência. A gente já tinha tomado café da manhã quando alguém sugeriu: vamos jejuar o almoço. Eu lembro que um perguntou: mas pode pular uma refeição depois que a gente já comeu no dia? O outro falou: claro que pode. Um falou: tem certeza? Ele falou: eu acho que pode. E ninguém sabia nada. Aí um perguntou: não desmaia? Um falou: não sei. Aí o outro sugeriu: então vamos tomar refrigerante. Eu sei que nós fizemos um jejum de uma refeição só, regado a refrigerante. E alguém à tarde soube, esculhambou a gente, porque sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. Eu lembro daquele cara falando: nem bala açucarada pode ir na boca no jejum, vocês tomaram refrigerante, no jejum de uma refeição só. Aquele cara falou: isso é uma vergonha, não é jejum. Eu fiquei mal. Falei para Deus: desculpa aí, prometo melhorar da próxima vez. Mas à noite, quando aquele nosso amigo finalmente foi batizado no Espírito Santo, ninguém tirava da nossa mente que o jejum combinado à oração tinha produzido efeito. Foi nesse dia que nasceu meu interesse a respeito do jejum. E como ninguém falava nada, quando eu descobria que alguém jejuou, eu ia lá perguntar. E aí eu descobri que tinha gente que jejuava o café da manhã e o almoço. Eu falei: vou fazer também. Depois descobri que tinha gente que jejuava as 3 refeições, 24 horas. Falei: vou fazer também. Depois de estar um tempo praticando isso, descobri que tinha gente que jejuava 2. E eu sempre perguntava: não desmaia não? Não passa mal? Quando eu perguntava: não passa mal? A resposta era sempre evasiva. Então. E a verdade é que eu sempre passava mal. Aí fui descobrindo gente que jejuava mais. Eu fui seguindo 3, 4, 5, 6, 7 dias na água. Aos 18 anos eu já fazia esses jejuns com frequência, como eu falei antes. E chegou uma hora que não dava para esconder mais. Muito tempo sem comer, meus pais perceberam. E meu pai, que era pastor, um dia preocupado, veio falar comigo. Ele estava com medo de que eu estivesse migrando para algum lugar de fanatismo. E foi a primeira vez na vida, quando eu já tinha alcançado a maioridade, que nós conversamos sobre jejum. Foi ali que eu descobri que meu pai jejuava, tirando um dia de jejum anual que a denominação fazia. Eu lembro que eu fiquei revoltado, falei: pai, eu estou perguntando para os outros, tentando aprender na rua, e eu não sei que o senhor, meu pai, meu pastor, jejua. Meu pai disse assim: Jesus falou que não é para contar para os outros. Eu falei: como é que é?
Não, Jesus disse em Mateus 6 que quem jejua não é para contar. Eu falei, pai, com todo respeito, normalmente quando alguém fala com todo respeito, vai chegar no limite da falta de respeito. Falei para ele, não foi isso que Jesus falou, não. Eu sei o que ele ensina em Mateus 6, sobre a discrição, sobre não tocar trombeta, sobre não se vangloriar. Mas antes disso, em Mateus 5,16, ele tinha lido que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo suas obras, glorifiquem a Deus. O problema não é se o que a gente faz é conhecido ou não. A questão é se eu me promovo para ter vanglória, ou se os outros percebem de maneira que Deus receba a glória. Falei, a questão tem mais a ver com a motivação. Eu lembro que eu falei para meu pai, até porque Jesus não mandaria a gente fazer algo que ele não fez. Ficar em silêncio quando ele não ficou. Meu pai me olhou e falou, como é que é? Falei, pai, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho no deserto. Ele vazou a notícia. Até porque ele ensinava pelo exemplo. João 15,13, quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz, eu vos dei exemplo para que como eu fiz, vocês também façam. Como é que ele ia mandar a gente jejuar sem mostrar que ele mesmo jejuava? E se ele mostrou, como é que seria proibido mostrar? Aí eu falei para o meu pai, em Mateus 6, a Bíblia fala sobre a descrição das esmolas. Mas em 1 Timóteo 5, quando a Bíblia decide qual viúva seria sustentada pela igreja, a Bíblia diz que tinha que ter testemunho de boas obras. Falei, se ela tivesse feito tudo escondido, ela não ia ser sustentada pela igreja. A questão não é esconder, é não se vangloriar. Quem está acompanhando? E na época eu falei para meu pai, quem não jejua já não fala porque não faz. E quem jejua não fala para não pecar, não perder a bênção. Como é que nós vamos aprender? Mas foi no início desse ano que Deus falou comigo e disse, guardadas as devidas proporções, você não foi muito além da geração dos seus pais. Só as pessoas bem próximas acompanhavam o que você fazia, o que você ensinava. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus vai trazer luz sobre o jejum em larga escala. Então, me deixa avançar e te apresentar a ideia de que Jesus não apenas discute para quando era o jejum, mas ele também apresenta a ideia de porquê. Em todos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus registra isso no capítulo 9, dos versos 14 a 17. Marcos registra isso no capítulo 2, de 18 a 22. E Lucas aqui, no texto que nós lemos, Lucas 5, de 33 a 38. Nos 3, Jesus apresenta a mesma parábola, a mesma alegoria, depois da discussão do jejum. Ou seja, pelas leis da hermenêutica, as regras de interpretação bíblica, você não pode ignorar que essa parábola comunica algo sobre o jejum. E o que é que Nosso Senhor estava falando em figura? Ele começa dizendo no verso 36, ninguém tira o pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Do que é que Jesus estava falando? A gente precisa pôr uma lente cultural correta para entender o que ele falou. O povo daquela época não vestia de uma forma muito aparente, muito de boa aparência, nem de muita qualidade. A maioria das pessoas não tinha um guarda-roupa. Eu sei que os crentes hoje têm a tendência de abrir o guarda-roupa. Estatisticamente as mulheres estão ganhando um pouco na frente dos homens e se queixar, não tenho nada para vestir hoje. Mas eu quero te dizer que nem Salomão em toda a sua glória teve um guarda-roupa como o seu. Nós vivemos uma época de muita facilidade. Eu não vou exagerar e dizer que roupa hoje é artigo descartável, mas se você não faz questão de viver, se vestir de grife, é algo muito acessível. Nós temos a indústria têxtil, nós temos a facilidade enorme que aquele povo não tinha. A maioria das pessoas só tinha roupa do corpo, você sabia disso? Jesus diz assim, os que vestem vestes finas estão nos palácios. Era o topo daquela pirâmide social que se vestia bem. A maioria das pessoas não. Por quê? Porque não tinha condições. Você lembra quando Josué é abordado pelos gibeonitas? Eles vêm com uma história, olha, quando nós saímos da nossa terra, essas roupas eram novas, olha como elas estão. O povo viajava sem mala, com a roupa do corpo. Foi isso que Jesus disse aos discípulos, quando vocês forem pregar o evangelho, não levam uma segunda túnica. Ele está dizendo, viaja com a roupa do corpo. Agora imagina você viajar a pé, transpirando o dia inteiro, dormindo relento no chão, tomando banho enquanto lava a roupa no rio. Não tinha como aquilo durar.
e nem como está bem apresentável, limpo, passado ou não está remendado. Agora imagina que a maior parte do povo está vestido com a roupa já rota, velha, suja, rasgada. E alguém oferece uma muda de roupa nova. Diferente de hoje, que a gente tem composição, camisa e calça. Todo mundo naquela época usava túnica. Os homens não gostam muito, mas todo mundo usava vestido. Vamos deixar claro. Então alguém está com a roupa rota, estragada, remendada. E outro vem e oferece uma roupa nova. O que eu e você presumimos que seja o bom senso? Descarta a velha, trocando ela pela nova. Agora Jesus está dizendo que ninguém nessa condição, ele diz ninguém faz. Ninguém faz não é impossibilidade, ele está falando de bom senso. E nem precisa de muita inteligência para isso. Ninguém faz o quê? Não precisa de toda essa roupa nova, é muito pano. Só tem uns buracos faltando aqui. Em vez de me dar tudo isso, deixa eu recortar só os pedacinhos que eu preciso. Jesus está dizendo, ninguém vai fazer uma coisa dessa. Mas se ninguém faz no natural, por que é que ele está ensinando? Porque ele sabia que no espiritual, muita gente ia querer cometer essa insensatez. E até hoje, tem muito crente querendo viver de remendo, em vez de viver de renovo. Nós precisamos entender o que está sendo dito. Nós não fomos chamados a viver de remendo, e sim de renovo, é para trocar as vestes. Jesus falava do quê? De uma questão de estrutura. O novo de Deus, o novo do Evangelho, não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. O velho tem que ser descartado, trocado pelo novo. É mudança e não adaptação na estrutura. Quem está acompanhando? Quando ele conta a próxima parábola, ele fala a mesma coisa com uma outra roupagem. Ele diz, ninguém coloca vinho novo em odre velho. Que era um odre, era um cantil, uma bolsa feita com o couro do animal. Em toda a Bíblia você vai ver uma menção de um cantil contendo água, de um odre contendo água. Uma menção de um odre contendo leite. Todas as outras estão relacionadas com o vinho. Por quê? Quando o suco de uva era espremido lá no lagar e tirado, e isso significa vinho novo, ele ainda não foi fermentado. Havia uma fermentação natural do açúcar da fruta. Quando ele ainda não tinha passado a fermentação e era guardado na bolsa, e eles fechavam e lacravam a bolsa, ao limitar a exposição da uva a uma quantidade igualmente limitada de oxigênio, eles controlavam o processo de fermentação. É por isso que o odre está tão associado ao vinho. Mas se alguém pegasse um odre velho, uma bolsa de couro ressecada, quando começasse a pressão da fermentação, a bolsa não ia suportar. O odre iria rasgar, e se perdia o odre, e se perdia o vinho. O que é que Jesus está falando? A mesma verdade. O vinho novo fala daquilo que de novo Deus nos comunica por meio do Evangelho. E o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. Tentar adaptar o novo de Deus numa estrutura velha de vida dá prazo de validade ao Evangelho. E talvez essa seja a razão pela qual a igreja brasileira, que tem milhões de fiéis, também tem milhões de desviados, quase o mesmo número. Nós estamos pregando o Evangelho com prazo de validade, quando deixamos as pessoas acreditarem que o novo de Deus pode ser adaptado numa estrutura, numa estrutura velha de vida. Não pode. Agora, pastor, o que é que o jejum tem a ver com a questão da estrutura? Em primeiro lugar, eu vou te dizer o que eu e você não precisamos. Nós não precisamos entender tudo o que Jesus falou para acreditar no que Ele falou. Isso tem que ser um ponto. Porque hoje nós somos parte de uma geração que, se a gente não explicar a ordem, a gente não obedece à ordem. Isso é um grande equívoco. Jesus diz em Marcos 4:26 que o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente e ela brota sem ele saber como. Eu e você não precisamos entender nada de germinação para ver a semente germinar. O que a gente precisa é plantar. Não importa se quem plantou conhece tudo, é um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis na área de germinação, ou se é um leigo como eu, você e muitos de nós. Aliás, o leigo pode plantar e sem saber ver a semente germinar. O engenheiro agrônomo pode saber tudo e não ver resultado nenhum se ele não plantar, porque a semente não brota pelo conhecimento, ela brota pela prática. Então deixa eu dizer, o jejum não funciona para quem entende, o jejum funciona para quem pratica. Eu tenho visto gente que entende tudo o assunto, mas não jejua. Eu tenho visto gente que jejua sem entender, mas tem resultados.
Aliás, enquanto escrevia o livro no início desse ano, e Deus foi abrindo minha mente para entender biblicamente os resultados, a constatação que eu tive é: eu estou experimentando isso por anos, só não tinha enxergado o processo explicado antes, mas que ele já estava funcionando, já estava. Quando as pessoas me perguntam por que jejuar, eu gosto de dizer: ei, o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Jejum é uma ferramenta, é um recurso para que você experimente mudanças. Outro dia, uma pessoa questionando o jejum na Nova Aliança falou para mim: não, isso aí é uma obra de mérito e não de fé. Eu falei: meu amigo, tu devia estudar a Bíblia um pouquinho mais. Além de que, eu falei para ele, já te vi levantando oferta. E eu vi você pregando para o seu povo que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Interessante que você em momento nenhum falou que a colheita era baseada na graça. Você diz que cada um é que escolhe e determina. Ele falou: mas é bíblica, é uma lei espiritual de semeadura e ceifa. Eu falei: eu concordo. Mas quem foi que te disse que a lei é só para oferta? Paulo diz em Gálatas 6, nos versículos 7 e 8, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear também ceifará. Quem semeia para a carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia para o espírito, do espírito colhe vida eterna. Eu falei: por que isso também não é uma lei espiritual para você? O cerne da obra de santificação se chama mortificação. Quando você nasceu de novo, recebeu uma nova natureza, a natureza de Deus no seu espírito. Mas Jesus explicou para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. No seu espírito você tem uma nova natureza, mas na carne você tem a velha, a de Adão. E até que Cristo volte, o corpo seja glorificado, a velha natureza não foi embora. E o pau está quebrando entre as duas. Por isso que Paulo diz: no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando com a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado, por causa dessa briga. Em Romanos 8,5, Paulo diz: os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam das coisas do Espírito. Mas os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne. Não tem nada a ver com mérito, tem a ver com inclinação, tem a ver com semeadura e ceifa. Eu aprendi aos 15 anos de idade, e quero deixar o crédito aqui, ouvindo a irmã Valnice Milhomes pregando. Ela dizia: a carne não converte, tem que ser mortificada, tem que ir para a cruz. E ela ainda dizia: não adianta pedir com gentileza, dona Carne, poderia por favor se comportar? Paulo nos ensinou que na violência, ele diz: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado eu mesmo não venha a ser desqualificado. Nesse processo de inclinação, nós vamos praticar mortificação. Em Romanos 12, Paulo diz: eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, uma aparente contradição, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? E aí, Paulo, mata ou não mata? Paulo está dizendo: mata, mas não mata o corpo. O que é que eu mato então, Paulo? Colossenses 3,5 ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Ele está dizendo: mata o que está dentro da carne, não seu corpo. Romanos 8,13 disse: pelo Espírito mortificades os feitos do corpo. Mortificação é o cerne da obra de santificação. E o jejum não é ele sozinho a obra de mortificação, mas é um recurso para a mortificação da carne, que acompanhado da sua irmã gêmea oração, nos inclina à consciência da nova natureza. Quem jejua com frequência ou regularidade vai entender melhor o que eu estou dizendo agora. O centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. Nós somos parte de uma geração que fala muito do avivamento, mas está preso num outro centro de gravidade, desejando outras coisas, tanto quanto, se não mais, o avivamento que nós falamos. Está na hora da gente começar a se desprender mais e ser sugados pelo centro de gravidade do reino de Deus. E o jejum tem um poder extraordinário nisso. Quem jejua com frequência ou regularidade testemunha a mesma coisa. As coisas materiais perdem absurda, inexplicavelmente o seu valor. O coração fica blindado contra a ofensa. Nos últimos anos, e eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, cada um precisa aprender a liderança do Espírito Santo nesse assunto. Mas nos últimos anos, Deus vem me chamando com uma certa frequência e regularidade para jejuns prolongados.
E foi só quando eu cheguei nesses jejuns de 40 dias, que eu tenho repetido mais, que eu comecei a perceber com a clareza como nunca antes o impacto que o jejum tem na mortificação da carne. Quando as pessoas me perguntavam, pastor, qual a diferença de um jejum prolongado e um curto? Eu sempre brincava dizendo só a duração. Mas hoje, honestamente, eu acrescento essa resposta. Eu digo o nível de mortificação. Quanto maior a frequência, ou jejuns prolongados ou mais frequentes, você percebe uma mudança no nível de mortificação. Em 2018, quando Deus me chamou ao meu primeiro jejum de 40 dias, eu entrei em crise profunda. Quando as pessoas me perguntam por quê, eu digo, olha, são muitas respostas, mas uma delas, meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, barraqueiro por natureza. Quase toda manhã que eu acordo, eu mal abro os olhos, eu brinco, eu já falo para mim mesmo, você é crente e é pastor, se comporte. Eu brinco, eu mal dei a primeira espreguiçada, o Espírito Santo já está sussurrando no meu ouvido. O fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio. E às vezes eu viro a cara para ele, dou de cara com Kelly, minha esposa, dizendo, seja mais doce, meu amor. Mas durante 40 dias de jejum, nada e ninguém me irritava. Só um colérico vai entender o quão perplexo eu fiquei. Nada me irritava. Minha esposa, quem conhece ela de perto, sabe que é um doce de pessoa, mas ela ficava tirando onda com a minha cara. Ela parava na minha frente, olhava diferente e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? É quase como se ela dissesse, que homem manso é esse que eu não reconheço? Ela dizia, amor, você está tão calmo. Eu dizia, você não imagina por dentro. É uma paz. Aí as pessoas perguntam, pastor, mas era ruim? Eu falei, não, era maravilhoso. Então se era bom, porque a crise é que acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira eu dizia, é o temperamento. Mas o temperamento não mudou enquanto eu jejuava. A parte boa de liderança do colérico estava lá, purificada pela oração. Agora a parte ruim, que é a carnalidade. A carne, como diziam os antigos, apanhando que nem cachorro. 40 dias sem comida, só na água, sem entretenimento, Bíblia e oração. Ela estava lá estribuchando no chão. Não tinha força para nada. E Deus começou a me abrir a mente, entender, não só o quando, mas o porquê jejuar. Mas uma coisa do porquê é a gente falar do impacto na nossa vida enquanto indivíduos. E outra é falar do impacto coletivo enquanto corpo de Cristo. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. E agora eu gostaria de passar de alimento líquido para alimento sólido. Vamos para a conversa madura agora. Jesus disse que enquanto o noivo estava presente, seus discípulos não jejuariam. Mas quando o noivo fosse tirado, eles iriam jejuar. Isso faz a gente pensar no que determina o início do tempo de jejum dos discípulos de Jesus. Mas o que a gente não para pensar é que Jesus não falou só de quando o noivo se ausentasse os primeiros dias, mas durante todo o tempo da sua ausência, até a sua volta, a igreja deveria jejuar. No entanto, eu ouso dizer a você que o jejum terá um papel significativo no tempo do fim, para a preparação da vinda de Cristo. E eu quero tentar te mostrar isso. Eu vou ter que resumir pelo tempo, mas eu peço que você me acompanhe. Em Atos, no capítulo 3, nos versos 19 a 21, Pedro, ele está pregando sobre Jesus e diz, arrependei-vos e convertei-vos para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério, sejam apagados os vossos pecados. E ele diz assim, envie ele o Cristo. Quando ele diz envie ele o Cristo, ele está falando da segunda vinda, não da primeira. Até porque Cristo já tinha vindo, morrido, ressuscitado, sido assunto aos céus. E diz, envie ele o Cristo, qual convém que os céus recebam. Outras traduções diz, segurem, contenham, até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Resumindo, Cristo será enviado a segunda vez, mas os céus estão segurando ele para que ele não venha sem que primeiro aconteça a restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Então agora não me importa qual é a sua cronologia escatológica, qual é a sua linha teológica a respeito dos eventos do tempo do fim. Cristo não volta sem que haja primeiro a restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Agora observe, ele não está falando só do cumprimento de profecias. Tem muitas profecias para cumprir? Tem.
Mas ele está falando de profecias que já se cumpriram e terão cumprimento replicado. Isso se chama restauração do que foi dito pelos profetas. Aquilo que já aconteceu terá cumprimento replicado no tempo do fim. E aqui a gente tem um filtro para diminuir esse grande volume de profecias e concentrar em algumas que vão chamar nossa atenção. Uma delas, o foco dessa conferência, estamos pregando avivamento, fogo do Espírito, aquilo não só que Deus já está fazendo, mas que de maior e extraordinário Ele fará. Uma dessas profecias merece a nossa atenção. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá nos últimos dias. Essa é a declaração de Pedro. Joel diz, e acontecerá depois disso, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Quando Joel começa o verso 28, ele começa dizendo, e acontecerá depois disso. O que significa depois disso? Tem duas possibilidades. Primeira, Deus reivindica uma preparação. E Ele está dizendo, se as exigências que eu estabeleci forem atendidas, haverá uma consequência, um derramar do Espírito. A outra possibilidade, vocês vão cumprir as exigências do que eu prometi, eu vou intervir fazendo muita coisa que foi falada, mas uma parte da profecia vai ficar para depois, e ela vai se cumprir num outro tempo. Eu diria que as duas são verdadeiras e complementares, não concorrentes. Quando você olha a profecia de Joel no capítulo 2, se você for rápido de endereço, ache e acompanhe comigo. Joel 2, a partir do verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasguem o coração e não suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio, irá-se grande em misericórdia. Verso 15, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnem as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. Depois de tudo isso, verso 18 diz, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Deus disse, se vocês se voltarem a mim de todo o coração, com jejum, com arrependimento, com santificação, com oração, e sempre na Bíblia e na história são essas práticas que pavimentam o caminho de todo o avivamento, sempre é fato comum. Deus disse, se vocês se voltarem, eu vou intervir. E o verso 18 diz, Ele teve compaixão do seu povo. Houve resposta imediata quando eles cumpriram aquilo que Deus pediu. Qual foi a resposta? Verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Verso 23, filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Outras traduções, as mais antigas, dizem a chuva temporã e a serôdia. Deus está dizendo, eu vou restaurar o ciclo das chuvas. Sem o ciclo correto das chuvas, a agricultura falhava. Quando a agricultura falhava, a economia ia ruim. Eles não tinham recursos. Deus está dizendo, eu vou mudar isso. Qual era a importância das primeiras e as últimas chuvas? As primeiras chuvas amoleciam o solo, facilitava o trabalho da terra ser arada e receber a semeadura, o plantio. Depois vinha um período de estiagem sem chuva, então vinham as últimas chuvas. As últimas chuvas eram determinantes para o crescimento, para a maturação, para a multiplicação do fruto, para que a colheita fosse proveitosa. Deus está dizendo, eu vou restaurar tanto as primeiras como as últimas. Qual seria o resultado? Verso 24, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Verso 25, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Verso 26, vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E agora no verso 28 ele diz, e acontecerá depois disso, depois desse nível de restauração, depois de restaurar o ciclo das chuvas naturais, que eu vou enviar chuvas espirituais. Derramarei do meu espírito
sobre toda a carne. Agora preste atenção. Uma parte da profecia de Joel se cumpriu nos seus dias, mas uma parte, depois disso, ficou para frente. Quando ela se cumpre? No dia de Pentecostes. Em Atos 2, a partir do verso 15, Pedro se levanta. Depois que uma multidão atônita está vendo aquele povo orando em outras línguas, ele diz: ei, esses homens não estão bêbados, sendo ainda 9 horas da manhã, mas isso é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel. E agora Pedro faz uma releitura da declaração de Joel. Ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Agora Pedro diz: o que está acontecendo aqui é o cumprimento postecipado do que Joel falou. Só que Pedro começa dizendo: não é só aqui, é nos últimos dias. Então está acontecendo aqui e vai acontecer de novo no tempo do fim. Pedro está dizendo: o que Joel falou não cumpriu só nos seus dias, não cumpriu-se apenas em Pentecostes, terá um cumprimento final no tempo do fim. Como sabemos que os últimos dias apontam para lá? Porque na mesma profecia de Joel, o apóstolo Pedro cita o que foi dito, verso 30 e 31, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor no Antigo e Novo Testamento fala do advento da volta de Cristo. Só que a Bíblia está dizendo antes dele voltar. Então os últimos dias estão relacionados com a sua volta. Ainda tem 2 sinais que não aconteceram nem nos dias de Joel, nem em Pentecostes. Quais são eles? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso não cumpriu em nenhum outro momento, vai cumprir no tempo do fim. O próprio Jesus, falando sobre o assunto, ele diz em Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Então os povos verão o Filho do Homem vindo. Em Apocalipse 6, de 12 a 14, a Bíblia diz: vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue, sol escurecendo, lua em sangue, sinais da vinda do Senhor. Estamos falando de algo que ainda vai acontecer. Agora, de qualquer forma, nós estamos esperando, diz Pedro, a restauração do que foi dito pelo profeta. Joel falou algo que se cumpriu nos seus dias, falou algo que se cumpriu no dia de Pentecostes e se cumprirá novamente. E aqui eu quero que você entenda a figura das primeiras e as últimas chuvas. As últimas chuvas eram mais intensas e abundantes que as primeiras. As primeiras facilitavam e favoreciam o plantio, as últimas eram determinantes para a colheita. Então me ouça com atenção. A maior colheita de todos os tempos da história do Evangelho ainda está para acontecer. E preste atenção, o maior derramar do Espírito jamais visto por essa terra ainda está para ser presenciado e testemunhado. Então entenda um desenho bíblico. Em Tiago, estamos falando da vinda de Cristo. Tiago capítulo 5, verso 7 e 8, a Bíblia diz: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por que é que Tiago pediu paciência? Porque desde a primeira geração se pregava a volta iminente de Cristo, ele chegará a qualquer momento. No início o povo foi para um comportamento extremado. Qual era o extremo? Paulo tem que corrigir os Tessalonicenses na segunda epístola, dizendo que quem não trabalha não coma. O Paulo está dizendo: Jesus está voltando mesmo, trabalhar para quê? Quando eu tinha 15 anos de idade, se falava muito mais da vinda de Jesus do que se fala hoje. Sabe qual era o efeito disso nos adolescentes imaturos do meu grupo? A turma dizia: fazer faculdade para quê? Jesus está voltando. Trabalhar para quê? Jesus está voltando. A única coisa que a gente queria era casar. A gente dizia: Maranata, vem Jesus, só espera a gente casar. Como se fosse possível casar sem trabalhar. Agora, o povo foi de um extremo ao outro. Em 2 de Pedro, capítulo 3,
Pedro diz que as pessoas começaram a zombar da promessa da vinda de Jesus, dizendo desde que os pais, a primeira geração apostólica, começaram a morrer. Ele diz, tudo está como desde o início, desde que os pais dormiram. Cadê a vinda do Senhor? E agora Tiago está dizendo, gente, sejam pacientes. Ele prometeu voltar, ele vai voltar. Mas ele dá um exemplo que não é só da nossa paciência. Não é só o exemplo do agricultor que inspira a nossa paciência. E diz, o agricultor espera com paciência não só as primeiras, mas as últimas chuvas. Porque se ele se antecipar e colher antes das últimas chuvas, ele vai sabotar a própria colheita. Não é inteligente fazer isso. Agora, eu ouso dizer a você que o agricultor não é apresentado só como um modelo para a nossa paciência, mas é uma alegoria profética. Cristo é o lavrador. Nós somos o precioso fruto da terra. E Ele só não veio ainda porque Ele está sendo paciente. Ele está de olho na maior colheita de todos os tempos. Quem está entendendo, diga amém. É aí que você vai entender, 2 de Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque nosso Senhor não voltou ainda, Ele está exercendo paciência. Ele quer o maior número de gente salva possível. E Ele não pode vir antes das últimas chuvas. Pastor, o que isso tudo tem a ver com o jejum? Para que a primeira etapa da profecia de Joel se cumprisse, Deus diz, volte-se a mim de todo o coração com jejuns. Proclame um santo jejum. O jejum não está sozinho. Lá tem arrependimento, santificação, oração e jejum. Mas como é o nosso assunto, eu vou focar aqui o jejum. Até porque as outras áreas nós já estamos assistindo há um tempo a restauração delas. Mas Deus vai resgatar a cultura do jejum. O jejum foi uma peça fundamental para que Deus tivesse compaixão do seu povo. Naquele processo de voltar-se para o Senhor, na primeira etapa da profecia de Joel. Quando a segunda etapa está aproximando o cumprimento, algo começa a mudar na nação de Israel. Um doido de pedra chamado João Batista aparece se alimentando só de mel e gafanhotos, botando seus discípulos para jejuar com frequência, até mesmo maior do que a dos fariseus. No dia em que ele, o precursor de Cristo, batiza o Senhor Jesus, o apresenta publicamente dizendo, eis o Cordeiro de Deus. A voz do Pai Celeste faz ouvir, Jesus pega o bastão e diz, agora é comigo. Jesus sai dali para onde? 40 dias, orando e jejuando. E o jejum começa a ser restaurado como uma preparação para o segundo cumprimento da profecia de Joel. Quem está acompanhando? Se na primeira e na segunda etapa o jejum foi uma ferramenta indispensável, de onde nós podemos concluir que para a terceira e última etapa de cumprimento do tempo do fim, ele se tornaria dispensável. O jejum terá um papel predominante quando falamos de um impacto coletivo, à medida que a cultura do jejum é resgatada. Pastor, o que o senhor quer dizer com cultura do jejum? Não é quando alguém fez apenas um jejum na vida. É quando isso começa a se tornar mais frequente e recorrente, não só na vida dela, mas na vida de todos nós. É quando isso começa a se alastrar e queimar e se espalhar como fogo em capim seco. E me ouça com atenção, Deus vai fazer isso no mundo, mas de uma forma única, singular. O Brasil vai viver um despertamento para o jejum. Já estamos vivendo isso, mas vai tomar proporções maiores. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, diz a Escritura. Há uma convocação profética para nos rendermos ao jejum. Se você vai estudar a história dos avivamentos, não existe lugar nenhum onde ele não foi precedido por oração, consagração e santificação a Deus envolvendo jejuns. Cultura do jejum é quando isso se torna frequente, intenso e massivo. Em 2009 eu estava pregando no Japão, fiquei lá com a minha esposa por 2 semanas, escapamos 2 dias, fomos para a Coreia. Queríamos conhecer a montanha de oração do pastor Cho. Quando chegamos lá, eu já tinha ouvido falar isso, mas não acreditei. Placas de advertência em coreano e inglês por toda parte. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Falei, o quê? Na época eu não tinha feito nenhum de 40, agora foram vários. Eu mal conhecia pessoas que tinham jejuado tanto tempo. Falei, aqui eles têm que proibir o povo. Se não proibir esse povo além dos 40, que a gente nunca faz.
E tinha muitos pastores se perguntando por que é que as maiores igrejas do mundo estavam e ainda estão na Coreia. Você acha que é coincidência? Eu não. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. A nova geração na Coreia do Sul começou a zombar da antiga, dizendo que essa entrega ao jejum e oração era excesso de religiosidade. As maiores igrejas do mundo ainda estão lá, mas sabe o que começou a ver? Junto com o abandono da prática, ou com a diminuição dela, começou a haver um declínio nas igrejas. Histórica e estatisticamente isso se repete. Se eu e você não nos entregarmos devidamente ao jejum, não cooperaremos para que as últimas chuvas venham. E os céus vão reter Jesus para que Ele não volte sem que venham as últimas chuvas. Toda a paciência exercida até agora é visando a maior colheita de todos os tempos. Eu sei que eu estou sendo simplista para falar de uma coisa profunda em pouco tempo aqui no final, mas eu preciso provocar a sua fé. Há uma convocação de Deus para que a gente entre nesse lugar. Ninguém pode te dizer a periodicidade, a duração e nem o tipo do seu jejum, nem eu. O que nós só não podemos é escolher viver tão alheios à prática do jejum. E talvez à medida que entendemos sua importância para o avivamento, isso fará diferença. Vamos levantar a voz a Deus e clamar. Meu Deus, Sua palavra foi compartilhada, mas se o Senhor não vivificá-la, ela terá sido mero discurso e nós precisamos mais do que isso. Sopra Teu fôlego de vida sobre cada um de nós. Desperta-nos, ó Deus, no contexto do tempo, da estação, da fase de maturidade, do plano, ó Deus, ministerial. Mas nós oramos por um sopro, em especial sobre a nação brasileira aqui representada, que nos leve, ó Deus, a uma entrega ao jejum sem precedentes. Nós oramos pela restauração dessa disciplina. Nós oramos, ó Deus, pela restauração do jejum, da cultura do jejum. E oramos por uma geração que, ao entender a sua importância, coopere contigo e se determine a entrar em lugares profundos das águas do Espírito. Se determine a buscar, ó Deus, esse avivamento planejado e provisionado. Que os céus se rompam, que esse ruído de abundante chuva que temos escutado se torne realidade. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.